A história começa com uma luta do Prota com um monstro. Ele estava apanhando. E ele se pergunta como isso aconteceu e onde ele está, enquanto isso ele tenta se defender do monstro. Bem pessoal, se gostarem do vídeo se inscreva no canal, deixe o seu like para mais resumo e comenta se quer a parte 2, o nome do mãe está na descrição do vídeo, bora para o resumo. Ele estava a ter dificuldades com o monstro. Enquanto ele tenta se defender, aparece uma janela do sistema que é o guia. O guia mostrava a espécie que no caso do monstro que o Prota estava a enfrentar era cão infernal. O guia também apresentava o nível do monstro que era o nível mais baixo em Telha Tátana. O guia explica que o jogador podia aumentar de nível, obtendo experiência com a eliminação de monstros poderosos. O Prota fica confuso, logo ele se toca que ficou preso no mundo de fantasia. Ele presta atenção no guia, o cão tenta eliminá-lo atacando no espaço do Prota. Enquanto isso, mostra como tudo começou. O Prota explica que sempre acordava de forma vagarosa todos os dias. Ele fala que estava sendo preguiçoso demais. Ele disse que foi dispensado do serviço militar obrigatório, então tinha direito de relaxar um pouco. Ele diz que já terminou o serviço militar e que ele deveria fazer parte da sociedade agora. Ele fala que nos últimos 3 meses não foram nada além de uma névoa escura e nada mudou nem mesmo os 2 anos em ele serviu. Ele falava que essa é a realidade. Enquanto isso aparece uma coisa parecida com névoa que evapora o Prota. Num lugar escuro, uma voz diz que todos os escolhidos foram reunidos. O Prota se pergunta se ele morreu, uma nova voz surge. Vamos nomear como voz 2. A voz 2 pergunta se eram todos eles, que ele havia ouvido que seriam 7 bilhões de candidatos. O Prota se pergunta quem é. Se é Deus. E que ele não conseguia ver nada. A voz continua falando que foi graças a terem 7 bilhões de candidatos que foi possível achar tantos escolhidos. A voz 2 responde concordando. O Prota se pergunta o que eles estão falando. A voz 2 diz para transmitir o guia para todos os jogadores. A outra voz pergunta se ele tem certeza, pois não fica parecendo muito artificial. O Prota se pergunta se por acaso é uma pessoa e não Deus. A voz 2 diz que serve como motivação e assistência na compreensão da situação em que se encontram. E que já foi restado nos escolhidos anteriores. O outro diz que compreende. E que vai iniciar a transmissão do guia. De repente aparece uma luz e atinge o Prota, e o Prota é escolhido. A voz diz que cometeu um erro. E que havia um erro com o guia. Ele fala não importa. E que somente era de uma pessoa. Mostra o Prota finalizando o cão infernal. Aparece uma janela dizendo que o cão infernal do nível 1 foi eliminado e que o Prota adquiriu 13 de experiência. O Prota ainda se perguntava se esta é a realidade. E quanto à vida dele, os pais. E o que ia acontecer com ele? O Prota fica frustrado com a situação, enquanto desconta sua raiva no cão infernal com a pedra que ele usou para lutar com o monstro. Ele esmaga a cabeça do cão infernal, e reclama que foi dispensado há 1 mês e que ele nem saiu com nenhuma garota. E ele se pergunta por que ele. Aparece o guia avisando que ele possui uma chance de menos 5% de sobreviver em Telha Tátana com as capacidades atuais dele. O Prota pergunta se o guia está testando a razão dele. E o guia ainda pergunta se ele quer se suicidar. O Prota nos seus pensamentos diz que aqueles desgraçados raptam pessoas comuns. E que abandonam um monte de gente em outro mundo. E que precisam matar monstros para ganharem experiência. O guia aparece mais uma vez e pergunta se ele quer se suicidar. O Prota pergunta se ele se matar vai ser enviado para casa. Ele pensa. E chega à conclusão que precisa se acalmar. Que eles nunca o sequestraram. Se fosse parte do plano enviariam de volta após a morte. Pensa. Se morrer é o fim do jogo. E que por hora, ele precisa pensar em sobreviver e sair dali. O guia aparece e mostra que a determinação e o espírito de luta foram notadas e a sua força foi ampliada. O guia pede para o Prota escolher uma arte. Aparece algumas classes para o Prota escolher, e ele escolhe mago. Mas o guia diz que a sua escolha foi rejeitada, que ele não possuía capacidades necessárias. Ele fica surpreso por as capacidades serem levadas em conta. Ele tenta escolher do mago espadachim, mas também foi recusado por causa das suas capacidades. Tenta curandeiro, é rejeitada. Tenta sacerdote, é rejeitado. Sem escolha ele seleciona a classe guerreiro. O guia pede para ele escolher uma arma. Ele escolhe uma arma a longa distância que é uma lança. Mas sai uma espada de longa distância como sua arma inicial. Ele fica confuso com a situação. O Prota queria uma lança, não uma espada. E o guia dá erro e desaparece. O Prota lamenta pelo erro do guia. Ele diz que era a única coisa útil por lá. Ele se conforma e pega a espada, e diz que a vontade de viver dele é maior.
Ele tenta alguns movimentos com a espada e acaba no chão. Passam 7 dias, e o Prota sempre perguntava se tem uma maneira de ele voltar para casa, mas o guia não respondia. Mostra o Prota lutando com um cão infernal nível 2. Ele fala que sempre luta com cães infernais e que ele sempre sobe de nível se ele subir de nível. Ele consegue vencer o cão infernal nível 2, depois o guia mostra as estatísticas. Experiência Actual 262, faltando 18 para subir de nível. O Prota fica aliviado por finalmente ter adquirido uma habilidade. Enquanto ele assa a sua carne, ele explica que o guia tem mais funções se navegar no sistema. O guia tem função de análise, mostra a análise da carne, e o sangue do cão infernal mostra que podem ser consumíveis. Ele também fala que os cães infernais podem se considerar como um alimento perfeito. O Prota, nos seus pensamentos, fala que deve ter um motivo por ele estar lá, pois não faria sentido eles serem mantidos presos por nada. Ele se pergunta para onde foram os outros escolhidos. De repente aparece o guia avisando que o Prota só pode sair após chegar no nível 5, e que ia se reunir com outros escolhidos. O Prota fica surpreso com a informação. Os guia explica que a zona inicial é a Montanha Rochosas, onde é uma zona segura inicial. A taxa de mortalidade é baixa, e que monstros de baixo nível perabulam por lá. O guia continua, dizendo que é uma área em Telha Tátana onde os escolhidos aprendem sobre a sua situação e evoluem para nível 5. O guia diz que os monstros só aparecem em zonas seguras. Encontre o pré-escolhidos na área Actual dentro da Telha Tátana. Assim que atingir o nível 20, você será capaz de completar o mapa de Telha Tátana e viajar para o continente Telha Tátana. O Prota fica surpreso por aquela área ser de novatos, onde os jogadores podem aumentar seus níveis até 5. Ele fala animado: se conseguir atingir o nível 5, ele poderá ir na próxima área com os outros escolhidos e subir de nível até 20 e assim poderá entrar no continente, onde as verdadeiras batalhas começaram. Ele pergunta o que deve fazer no continente, e o guia dá erro como sempre. O Prota se pergunta se ele ainda pode voltar para casa. O Prota fala que não dá para confiar no guia dele, que ele deve se encontrar com os outros escolhidos e conseguir mais informações. Depois daquilo, Prota saiu por aí à procura de cão infernal e começou a caça-los. Ele fala que ficou mais difícil caçar. Como ele sobe de nível, os cães infernais também subiam e ficava mais complicado vencer esses monstros. Com os combates, o Prota ganhou nova habilidade, corte lateral. Ele luta e luta até chegar ao nível 4. Mostra o Prota lutando com um cão infernal nível 4. O Prota lança areia para ganhar vantagem contra o cão infernal. Ele dá um corte final no monstro. O guia aparece, avisamos que ele atingiu o número necessário de experiência. O Prota grita que conseguiu. No 27º dia, o Prota adquiriu uma nova habilidade, corte vertical. O corpo do Prota estava todo definido. Ele fala que essa é a forma física de um homem em esplendor e fala que a espada ficou mais fácil de manejar. O guia dá erro, e o Prota volta para o nível 1. O Prota fala que é só uma mensagem e que a janela de pop-up dos níveis bugou. Talvez dá para ver os verdadeiros atributos na janela de atributos. Ele percebe que o nível baixou, mas outros atributos ainda mantém. O Prota fica em choque. Ele fica extremamente nervoso com o guia, mas ele fala que precisa se acalmar e que precisa ser otimista. Ele afirma como ele desceu de nível. Talvez os cães infernais também desçam de nível e que ele pode adquirir mais atributos de forma facilitada. O Prota fala que a coisa é foda, tentando ser otimista, porém os níveis dos cães infernais eram de nível 1, mas os atributos não. Os cães de guarda continuavam mais fortes. Sempre que o Prota chegava no nível 4, o guia dava erro, e ele voltava para o nível 1. Ele tentou por anos na esperança de subir para o nível 5, mas sempre voltava para o nível 1. O Prota continuou matando os cães infernais que continuavam ficando mais e poderosos. O Prota ainda estava na esperança de subir de nível, ele sempre verificava os seus status. O Prota viveu nessa situação infernal durante 7 anos e percebeu que os escolhidos não envelhecem, e as feridas são curadas em um dia, graças à habilidade de recuperação. O Prota fala que o nível não afeta os atributos, ele continua a ficar mais forte, e que ele não pode aprender as novas habilidades por causa do seu nível. Enquanto surge um monstro de esqueleto, ele nota, e vai acabar com ele. O ser que transmitiu o Prota estava finalizando seu trabalho. Ele fala que já estava acostumado, como era a sua 5ª vez. Mesmo que seja em outro mundo, os jogadores devem levar mais ou menos 1 ano para concluir. Ele fala que espera que existam jogadores úteis desta vez. Ele vem um mundo e vai verificar. Ele se pergunta se foi descartado ou se quebrou. Ele vê o perfil do Prota e percebe que está na Telha Tátana, na zona inicial.